Então, hoje estamos acompanhados de irmã Lucia e Frei José Maria Y aquí estamos hoy acompañados de la hermana Lucía y de Fray José María para poder, junto conosco, com todos nós, para poder, junto con todos nosotros, refletir sobre dois princípios de consagração: reflexionar sobre dos principios de consagración: a oração e a hospitalidade. la oración y la hospitalidad. Porque é muito importante que um filho de Maria Porque es muy importante que un hijo de María conheça e viva a oração em suas vidas. conozca y viva la oración en su vida. E Nossa Senhora criou uma ferramenta mundial, Y Nuestra Señora creó una herramienta mundial: a oração pela paz nas nações. la oración por la paz en las naciones. Então vamos perguntar à irmã Lucia Entonces vamos a preguntarle a la hermana Lucía o que é a oração e o que a Nossa Senhora diz sobre ela. qué es la oración y qué es lo que Nuestra Señora dice sobre ella. A oração é nossa forma de dialogar com Deus, La oración es nuestra forma de dialogar con Dios, de conversar com o nosso Pai, com nossa Mãe Divina. de conversar con nuestro Padre, con nuestra Madre Divina. A oração é o que nos mostra o que verdadeiramente é ser um ser humano. La oración es lo que nos muestra lo que es verdaderamente ser un ser humano, Porque fomos criados para comunicar o céu e a terra. porque fuimos creados para comunicar el cielo y la tierra. Dentro de cada de nós, em nossa essência, guardamos pedacinho de Deus. Dentro de cada uno de nosotros, en nuestra esencia, guardamos un pedacito de Dios. E a oração é como essa chave que abre esta porta do nosso espírito, do nosso mundo interior. Y la oración es como esa llave que abre esa puerta de nuestro espíritu, de nuestro mundo interior, E que concretiza isso, y que concreta eso. essa união entre o Pai e os seres humanos. Esa unión entre el Padre y los seres humanos. E isso não é algo individual apenas. Eso no es solo algo individual, Não é apenas contato de cada de nós com Deus. no es solamente un contacto de cada uno de nosotros con Dios. A oração também é serviço, La oración también es un servicio, porque quando nós unimos nosso coração ao coração do Pai, porque cuando nosotros unimos nuestro corazón al corazón del Padre, estamos auxiliando toda a humanidade, todos os reinos da natureza, estamos ayudando a toda la humanidad, a todos los reinos de la naturaleza, a também encontrar o propósito de sua existência. a que también encuentren el propósito de su existencia. Neste tempo do planeta, En este tiempo del planeta, onde sabemos que não há tanta paz, donde sabemos que no hay mucha paz, onde há muita guerra, conflitos, donde hay mucha guerra, conflictos, não apenas entre as nações, mas também dentro das famílias, dentro de cada de nós. no solamente entre las naciones, sino también dentro de las familias y dentro de cada uno de nosotros. A oração se tornou não apenas instrumento, La oración se tornó no solamente un instrumento, mas uma necessidade sino también una necesidad nossa e deste mundo. para nosotros y para este mundo. É a forma que temos de trazer a paz, Es la forma que tenemos de traer la paz, de ir transformando a condição humana, de ir transformando la condición humana, de ir transformando este mundo. de ir transformando a este mundo. E como que nasceu a oração pela paz nas nações? ¿Y cómo fue que nació la oración por la paz en las naciones? Nós sabemos que existe a Rede Luz Planetária, Nosotros sabemos que existe la Red Luz Planetaria, que foi fundada por Nossa Senhora no início das suas aparições. que fue fundada por Nuestra Señora en el inicio de sus apariciones. E a Rede Luz é formada por diferentes grupos que estão espalhados no mundo inteiro. Y la Red Luz es formada por diferentes grupos que están regados por el mundo entero. Inclusive em uma mesma nação, Inclusive en una misma nación há diferentes grupos de oração que não se conheciam. hay diferentes grupos de oración que no se conocían. Havia irmãos que oravam sozinhos, Había hermanos que oraban solitos, de 2, de 3. de 2, de 3. Então Maria nos pediu que fizéssemos uma oração que reunisse as diferentes nações. Entonces María nos pidió que hiciéramos una oración que reuniera a las diferentes naciones. Começamos a orar de forma reservada com os diferentes grupos que formavam parte de uma determinada nação.
comenzamos a orar de forma reservada con los diferentes grupos que formaban parte de una determinada nación, com todos os grupos da Argentina, todos os grupos do Uruguai. con todos los grupos de Argentina, con todos los grupos de Uruguay. E esses encontros de oração que aconteciam online pela internet Y esos encuentros de oración que sucedían online por internet foi gerando seus frutos. fue generando sus frutos. As almas foram descobrindo como se sentir mais unidas. Las almas fueron descubriendo cómo sentirse más unidas. Então Nossa Senhora pôde aprofundar um pouco mais Entonces Nuestra Señora pudo profundizar un poco más e nos pediu que fizéssemos essas transmissões públicas. y nos pidió que hiciéramos esas transmisiones públicas. Também pela necessidade do planeta, pela necessidade das diferentes nações. También por la necesidad del planeta, por las necesidades de las diferentes naciones. Começamos a transmitir publicamente cada uma dessas orações. Comenzamos a transmitir públicamente cada una de esas oraciones E qualquer poderia participar. y cualquiera podía participar. Então foi uma forma também Entonces también fue una forma de que aprendêssemos não só a orar pela nossa nação, de que aprendiésemos a orar no solamente por nuestra nación, não só com os nossos grupos, no solamente con nuestros grupos, mas que criássemos verdadeiramente esta rede de oração. y que creásemos realmente esta red de oración. Que fosse a mesma coisa orar pelo Brasil ou orar pelo México, pela Argentina, Que fuese lo mismo orar por Brasil, orar por México, por Argentina, porque a necessidade é do planeta, porque la necesidad es del planeta. a necessidade é da consciência humana. La necesidad es de la conciencia humana. Então foi assim que aos poucos a oração pela paz nas nações foi criada e começou a se expandir. Entonces fue así que poco a poco la oración por la paz en las naciones fue creada y se comenzó a expandir. E qual a oração que nós oramos na oração pela paz nas Qual? nações? ¿Y cuál es esa oración que nosotros oramos en la oración por la paz en las naciones? A oração principal que fazemos é o mistério do Rosário, La oración principal que hacemos es el misterio del rosario, que realmente é mistério, que realmente es un misterio porque tem transformado muitas vidas. porque ha transformado muchas vidas. Na humildade desta oração da Ave Maria, En la humildad de esta oración del Ave María, Nossa Senhora encontra uma oportunidade de ingressar em nosso coração. Nuestra Señora encuentra una oportunidad de ingresar en nuestro corazón E quando nos damos conta, y cuando nos damos cuenta, ela já ingressou por completo ella ya ingresó por completo e já transformou nossas vidas. y ya transformó nuestras vidas. Depois também começamos a orar outras orações, Después también comenzamos a orar otras oraciones, como por exemplo o Rosário pela Paz dos Reinos da Natureza, como por ejemplo el Rosario por la Paz, por los reinos de la naturaleza, que foi pedido que Maria fez para todos os jovens. que fue un pedido que María hizo para todos los jóvenes. Temos uma oração semanal pelos jovens do mundo. Tenemos una oración semanal por los jóvenes del mundo E eles alternam o mistério do Rosário com o Rosário pela salvação dos reinos da natureza. y ellos alternan el misterio del Rosario con el Rosario por la salvación de los reinos de la naturaleza. Também fazemos 33 orações da Mãe Universal, También hacemos 33 oraciones de la Madre Universal, que é essa oração que atrai os atributos da nova humanidade para o planeta que es esa oración que atrae los atributos de la nueva humanidad para el planeta e vai nos recordando constantemente o que é que temos que viver nestes tempos. y nos va recordando constantemente lo que tenemos que vivir en estos tiempos. Além disso, fazemos as 1.500 contas da Maratona da Divina Misericórdia También hacemos las 1500 cuentas de la Maratón de la Divina Misericordia e fazemos 1000 Ave Marias, y también hacemos 1000 Ave Marías para que ninguém diga que não pode orar 1000 Ave Marias porque não vai no Centro Mariano, para que nadie diga que no puede hacer las 1000 Ave Marías porque no va al centro mariano. onde vocês estiverem podem ligar no computador, no celular, no trabalho, no ônibus. Donde ustedes estuviesen, pueden prender el computador en el trabajo, en el ómnibus. E enquanto estão com suas famílias em casa, no trabalho, em espacinho que tiverem, colocam lá e vão orando. Y cuando estén con sus familias, en el trabajo, en cualquier espacio que estén, van allá y colocan el trabajo. Bom, Frei José Maria vai nos contar pouquinho os números. Bueno, ahora Fray José María nos va a contar un poquito de los números. Quantas orações semanais são realizadas, Frei? Frei, ¿cuántas oraciones son realizadas semanalmente? En este momento estamos aproximadamente en 24 transmisiones de oración fijas por semana.
Neste momento estamos com 24 transmissões fixas por semana. Además de los pedidos que los mensajeros divinos nos han hecho, como la reconsagración de Argentina, de Brasil, como dijo la hermana, las 1200 cuentas de la Maratón de la Misericordia. Além dos pedidos que nossa mãe fez, como a reconsagração da Argentina, do Brasil, das 1.500 contas, das 1.200, das 1.350 contas da Maratona da Divina Misericórdia. Así que tenemos toda la semana, todos los días, muchas transmisiones de oración. Assim temos toda semana, todos os dias, muitas transmissões de oração. Então, o filho de Maria, ele tem mais de uma opção no dia para poder fazer o mistério do rosário? Sí, como dijo la hermana, en cualquier momento del día hay varios misterios, ¿no? En distintos horarios. Sim, como disse a irmã, existem ao longo do dia vários horários com os mistérios do Rosário. Y todos pueden acompañar eso a través del computador o del teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar. E todos podem acompanhar isso através do computador, do telefone, em qualquer momento, em qualquer lugar. E qualquer pessoa, em qualquer fuso horário, consegue um horáriozinho para orar? Y cualquier persona en cualquier uso horario consigue una horita para orar. Sí, consigue. Puede entrar ahí a la página nuestra, Consegue sim, pode entrar na página orandoporlapaz.org, orandopelapaz.org, y ahí se encuentra el calendario con todos los horarios, todos los usos horarios y todas las oraciones que hacemos por semana. e lá se encontra o calendário com todos os horários, todos os fusos horários para cada semana. A pedido de Maria, A pedido de María, todas as orações que fazemos pelas diferentes nações todas las oraciones que hacemos por las diferentes naciones foram colocadas no melhor horário para aquela nação. fueron colocadas en el mejor horario para aquella nación. Às vezes é um desafio, A veces es un desafío. por exemplo, quando oramos pela Coreia do Sul, Por ejemplo, cuando oramos por Corea del Sur, nós estamos orando na sexta-feira e eles no sábado, nosotros estamos orando un viernes y ellos oran un sábado, mas onde vocês estiverem realmente vai haver um horário de oração. pero donde ustedes estén realmente habrá un horario de oración. E qualquer pessoa pode participar dessas orações? Y cualquier persona puede participar de esas oraciones. Sí, madre, cualquier persona puede participar y de distintas formas. Sim, madre, qualquer pessoa pode participar e de distintas maneiras. E elas são feitas em mais de um idioma? Ellas son hechas en varios idiomas y las oraciones tienen también traducción simultánea. Elas são feitas em vários idiomas e as orações também têm tradução simultânea. Nos estamos esforzando porque a pesar de que las oraciones sean en idiomas, Estamos nos esforçando porque, apesar de que as orações sejam em idiomas, estamos haciendo lo posible para que hayan traducciones simultáneas, estamos enviando los audios de las oraciones en idiomas para que todos puedan acompañar. estamos fazendo o possível para que haja a tradução simultânea e também enviando os áudios das orações para que todos possam acompanhar. E nós que acompanhamos vemos que esse esforço ele é de um amor muito fraterno. Y nosotros que acompañamos vemos que ese esfuerzo es de un amor muy fraterno. Quem conduz as orações e os cânticos? ¿Quién conduce esas oraciones y esas canciones? Bueno, las oraciones y los cánticos son conducidos Bem, as orações e os cânticos são conduzidos por los monjes de la Orden Gracia Misericordia, pelos monges da Ordem Graça Misericórdia, hijos de María, miembros de la Red Luz Planetaria, filhos de Maria, membros da Rede Luz Planetária y peregrinos y devotos que se suman a esta propuesta de oración. e peregrinos e devotos que se reúnem para esta proposta de oração. E o que precisa para participar? ¿Y qué es necesario para participar? Madre, yo lo que siento sinceramente que para participar, el primer requisito es querer formar parte de ese plan de servicio que María tiene, de oración mundial, ese plan de servicio a la humanidad que María tiene. Madre, o que sinto é que o primeiro requisito para participar é querer poder participar deste plano que Maria tem para a humanidade, de resgate e de salvação para a humanidade. Porque la parte, digámoslo así, más práctica es muy simple. Porque na parte prática é muito simples. Precisas solo un computador o un teléfono con internet y ganas de aprender porque tenemos un gran equipo. Precisa apenas um computador ou um telefone com internet, porque com a vontade de aprender temos uma equipe. Tenemos un gran equipo, decía, de hermanos que nos ayudan a entrenar a todas las personas que quieren participar de las oraciones.
contamos com uma grande equipe que nos ajudam a fazer o treinamento de todos os irmãos que querem se reunir para este trabalho. Entonces, si alguien siente en el corazón participar, puede participar asistiendo a las oraciones, que ya es parte de lo que María pide, Então, aqueles que se sentirem participar, podem participar acompanhando as transmissões que já estão publicadas, o bien participando más activamente, integrándose a algún equipo de las oraciones que hacemos semanalmente. ou então participando mais ativamente, se integrando a alguma equipe que transmite aquela oração semanalmente. Para eso tienen que entrar en la página orandoporlapaz.org Para isso, tem que orar na página orandopelapaz.org y en la parte de contacto dejarnos un mensajito con la aspiración que esa persona tiene y nosotros ahí lo sumamos, lo integramos a los equipos. e na parte de contatos deixar uma mensagem da aspiração que esse irmão tem e aí o integramos às equipes. Eu sou testemunha desse trabalho da oração pela paz nas nações. Yo soy testigo de ese trabajo de la oración por la paz en las naciones. Como existem mais de 3.000 filhos no mundo todo, Como existen más de 3.000 hijos en el mundo entero. tem alguns que estão muito afins com a tecnologia Tiene algunos que son muy afines con la tecnología e outros nem um pouco, y otros realmente nada. mas o impulso e a aspiração de se unir Pero el impulso y la aspiración de unirse fazem com que eles aprendam e transcendam qualquer dificuldade. hacen con que ellos trasciendan cualquier dificultad. Eu tenho uma história de um filho de Maria do Peru, Yo tengo una historia de un hijo de María de Perú que não sabia nada de telefone, nada de internet, que no sabía nada de teléfonos, nada de internet, e com a consagração de filho de Maria, y con la consagración de hijo de María, ele abraçou uma missão él abrazó una misión de levar a estátua peregrina que Maria consagrou na aparição no Peru de llevar la estatua peregrina que María consagró en la aparición en Perú a cada casa de filhos de Maria consagrados. a cada casa de hijo de María consagrado. Como ele não poderia se reunir com todos ao mesmo tempo, Como él no iba a poder reunirse con todos al mismo tiempo, pois ele aprendeu a mexer na ferramenta da oração pela paz nas nações entonces él aprendió a utilizar la herramienta de oración por la paz en las com naciones muita paciência, con mucha paciencia, persistência persistencia e contando com outro irmão que se chama Jamil da Bolívia, y contando con otro hermano que se llama Yamil de com Bolivia, toda a sua paciência também. también con toda su paciencia. Acredito que passou horas ensinando Creo que pasó horas enseñándole a esse irmão do Peru a poder participar das orações. a este hermano de Perú para poder participar en las oraciones. E eu assisti através desse esforço tão simples Y yo vi a través de ese esfuerzo tan simple como ele resgatou e reacendeu a devoção dos filhos de Maria do Peru. como él rescató y reencendió la devoción de los hijos de María en Perú. Então é uma oração por internet que num primeiro momento pode nos dar uma certa resistência, Entonces es una oración por internet que en un primer momento podría darnos una cierta resistencia, mas ela está possibilitando unir muitos corações. pero ella está posibilitando unir muchos corazones. Posso falar uma coisa, Madre? Eu acho que às vezes, quando a gente transcende esse limite, Yo creo que a veces cuando nosotros trascendemos esse límite, essa barreira, esa barrera, porque muitos de nós vêm de uma vida mais natural porque muchos de nosotros venimos de una vida más natural e teria uma aspiração de não estar tanto em contato com essas tecnologias. y tendría una aspiración de no estar en tanto contacto con esas tecnologías. Mas a gente vai no sentido, no motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo. Pero la gente va es por el sentido, por el motivo por el cual está haciendo aquello. Podemos pensar na irmã que está na Coreia do Sul, Podemos pensar en la hermana que está en Corea del Sur,
Temos uma irmã nos Estados Unidos que ela não dorme antes da oração pela Venezuela. Tenemos una hermana en Estados Unidos que ya no duerme antes de la oración por Venezuela. Para ela é 2, 3 horas da manhã, dependendo do fuso horário. Para ella es 2 o 3 horas de la mañana, dependiendo del uso horario. E ela participa tanto da condução como acompanhando o mistério orando. Ella participa tanto de la conducción como acompañando el misterio. E para não perder a oração, ela fica acordada até passar a oração e depois vai dormir. Y para no perder la oración, ella se queda despierta hasta hacer la oración y después va a dormir. Como esses, existem muitos irmãos. Como esa, existen muchos hermanos. E eu acho que são essas histórias, esses testemunhos. Y yo creo que son esas historias, esos testimonios. E também a presença de Maria, que é muito forte durante as orações. Y también la presencia de María, que es muy fuerte durante las oraciones. O que faz com que não nos importe tanto se travou, se o som está um pouco ruim. Lo que hace que no importe tanto si se trabó la conexión, si el sonido no está bien. O que mais importa é que a gente está imaginando aquele irmão e tantos outros que estão em diferentes nações. Lo que es más importante es que uno se imagina ese hermano y tantos otros que están en tantas naciones, Fazendo esse esforço só apenas para estarmos juntos, haciendo ese esfuerzo solo para estar juntos, clamando pela paz neste planeta. clamando por la paz en este planeta. Irmã Lucia comentou algo La hermana Lucía comentó algo que eu já vivi e sei que muitos já viveram também. que yo ya viví y sé que muchos también vivieron. Às vezes temos que acordar muito cedo para fazer a oração, A veces nos tenemos que despertar muy temprano para hacer la oración ou não dormimos muito bem, o no dormimos muy bien. então não é muito fácil conseguir, como é que fala no espanhol, arrancar, não? Entonces no es muy fácil conseguir arrancar. Mas o esforço e o canal com Maria, né, com a Virgem Maria, Pero el esfuerzo y el canal con la Virgen María, nós terminamos a oração em outro estado completamente diferente. nosotros terminamos la oración en otro estado totalmente diferente. Uma vez eu participei de uma das orações do Brasil Una vez yo participé de una de las oraciones por e Brasil foi uma daquelas noites assim bem difíceis, y fue una de aquellas noches bien difíciles. mas fui para a oração. Entonces fui a la oración, Fizemos a oração junto com uma madre bem fiel às orações pela paz das nações. hicimos la oración junto con una madre que es muy fiel a la oración por la paz en las naciones. E neste dia, Y en ese día, Frei Elias Fray Elías também passou pela mesma experiência. también pasó por la misma experiencia. E na mensagem diária de Maria, Y en el mensaje diario de María, ela agradecia o esforço de seus filhos ella agradeció el esfuerzo de sus hijos que realizavam a oração pela paz nas nações. que realizaban la oración por la paz en las naciones. Tem mais alguma coisa que gostaria de nos contar, Frei? ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar, Fray? Sí, yo quería contar un poquito del equipo que tenemos. Sim, eu queria contar um pouco sobre a equipe que temos. Que yo siento que es muy linda esa experiencia, como tú dijiste, madre, Sim, porque eu sinto que é muito linda essa experiência, como a madre falou. de, por ejemplo, Yamil, que estaba formando a este hermano, Por exemplo, o Jamil, que estava formando este irmão, porque todos los hermanos que se han unido a la oración por la paz en las naciones, porque todos os irmãos que se uniram à oração pela paz nas nações, después se tornan como acogedores de otros hermanos nuevos que ingresan. depois se tornam acolhedores de outros irmãos que ingressam. Entonces como que esto es una gran familia. Então é como uma grande família. Y tenemos hermanos que ayudan a los hermanos que son músicos Então temos os irmãos que ajudam aos outros irmãos que são músicos y los forman en cómo cantar, en cómo trabajar con los cantos. e os formam em como cantar, como trabalhar com os cânticos. Y tenemos también, por ejemplo, este caso como el de Yamil, que ya forma la parte más técnica de cómo participar de las transmisiones. E temos também esse caso como o de Jamil, que forma mais na parte técnica de como participar das orações. Y hermanos que simplemente acogen a otros hermanos y los acompañan hasta que ellos puedan lanzarse solitos, digamos. E irmãos que simplesmente acolhem outros irmãos e os acompanham até que eles possam começar sozinhos. Y hermanos hasta que acompañan todas las oraciones y siento que es como una gran familia, así que está construida entre todos nosotros, entre el esfuerzo de todos.
e irmãos que acompanham todas as orações, então eu sinto que é como uma grande família constituída pelo esforço de todos. Simplemente eso. Simplesmente isso. Eu soube que tem um grupo que ora para proteger as orações, isso não que eu é ia isso? falar. Yo supe que hay un grupo que ora para proteger las oraciones, ¿es así? Temos um grupo de proteção espiritual Tenemos un grupo de protección espiritual com a nossa madre mais devota da ordem con nuestra madre más devota de la orden e todos os mais devotos da Rede Luz. y todos los más devotos de la Red Luz. Eles participam de todas as orações. Ellos participan de todas las oraciones. Às vezes temos 3, 4 orações por dia. A veces tenemos 3 o 4 oraciones por día. E eles estão observando se falhou o som, Y ellos observan si falló el sonido, se cortou. si se cortó. E eles vão colocando no grupo que temos as mensagens. Y ellos van colocando en un grupo que tenemos los mensajes. E às vezes falam, eu estou aqui no ônibus e estou escutando a oração tal. Yo estoy aquí en el autobús, en el ómnibus y estoy escuchando tal oración. E eu acho que esse amor desses irmãos Yo creo que ese amor de esos hermanos realmente protege essas orações realmente protege estas oraciones e leva elas ao coração de Maria. y las lleva a ellas al corazón de María. Às vezes não importando se siga falhando ou cortando, A veces no importa si sigue fallando o cortando. é como se eles mantivessem uma proteção interna, Es como si ellos mantuviesen una protección interna, fazendo com que essas contas, esses méritos dessas orações cheguem aos céus. haciendo con que esas cuentas, esos méritos de esas oraciones lleguen al cielo. E eles acabaram protegendo tudo, Y ellos terminaron protegiendo todo, porque eles acompanham as transmissões de Misericórdia Maria TV, porque ellos también acompañan las transmisiones de Misericordia María TV, as viagens do grupo peregrino. los viajes del grupo peregrino. Sempre que percebem alguma dificuldade em algum sentido, Siempre que perciben una dificultad en algún sentido, eles compartilham ali ellos ahí comparten, e juntos oram, fazem novenas, oran juntos, hacen novenas para que o propósito de Maria esteja protegido. para que el propósito de María esté protegido. Muito bem. Eu, refletindo sobre a oração pela paz nas nações, Bien, yo reflexionando sobre la oración por la paz en las naciones, a Madre Divina sempre, nas consagrações, dizia la Madre Divina siempre decía en las consagraciones que ela estava formando um exército de luz e de oração, que ella estaba formando un ejército de luz y de oración e que seu manto de luz celeste y que su manto de luz celeste deveria se expandir para o mundo todo. se debería expandir para todo el mundo. Mas sempre foi um desafio inalcançável Pero siempre fue un desafío inalcanzable reunir 3.000 filhos de Maria em oração. reunir 3.000 hijos de María en oración. Quando começou a oração pela paz nas nações, Cuando comenzó la oración por la paz en las naciones, que não só reúne os filhos de Maria, mas todos os devotos, membros Rede Luz, que no solamente reúne a los hijos de María, sino a todos los devotos, los miembros de la Red Luz, as comunidades, os monastérios da Ordem Graça e Misericórdia, las comunidades Luz, los monasterios de la Orden Gracia Misericordia. vimos como ela realizou essa aspiração dela. Vimos cómo ella realizó su aspiración. Então, hoje, nenhum filho de Maria em qualquer parte do mundo Entonces, hoy ningún hijo de María en cualquier parte del mundo pode dizer que não sabe orar ou não tem como orar ou está orando sozinho e que não tem muita força ou ritmo, disciplina para isso. Ningún hijo de María puede decir que no sabe orar o que está orando solo o que no tiene fuerza o disciplina para eso. Porque agora nós temos a oração pela paz nas nações. Porque ahora nosotros tenemos la oración por la paz en las naciones. Vamos assistir um vídeo Vamos a ver un video que conta um pouco sobre a oração pela paz nas nações que cuenta un poco sobre la oración por la paz en las e naciones como que através dela y cómo es que a través de ella 2 filhos representando a muitos, 2 hijos representando a muchos, eles estão vivendo a sua consagração, ellos están viviendo su consagración, aprofundando seu compromisso com a obra de Nossa Senhora, profundizando su compromiso con la obra de Nuestra Señora, porque começaram
assumir tarefas nesse grupo da oração pela paz nas nações. Porque comenzaron a asumir tareas en ese grupo de la oración por la paz en las naciones. Então, se podemos começar. Queridos filhos, chegou a hora de confirmar ante o Pai seu compromisso incondicional ao serviço, à doação, à disponibilidade e ao maior tempo de servir a Deus. Chegou a hora, depois destes últimos 10 anos de graças e bênçãos, de que os filhos de Maria se confirmem ante o plano de Deus, que espera realizar-se através de suas vidas. A principal tarefa de um filho de Maria é a oração, porque através da oração o filho de Maria ele vai se preparando, se formando, estabelecendo essa conexão interna que o levará a viver todas as outras tarefas e obrigações que ele tem como filho de Maria dentro do plano de Deus. E que Maria é a coautora de toda essa obra. Quando um filho de Maria assume a oração diária em sua vida, ele está protegendo a sua consagração, o seu mundo interior. Ele está recebendo a sua própria cura e está se fortalecendo na fé e no amor. E com a oração pela paz nas nações, um filho de Maria, aonde quer que esteja, em qualquer país, em qualquer lugar, ele se une a todos os irmãos no mundo e, sobretudo, com a Mãe Celestial. A partir desse momento que ele faz essa conexão, essa unidade com todos os orantes, filhos de Maria do mundo inteiro, ele começa a participar de uma tarefa planetária junto com Nossa Senhora. A Virgem Maria nos diz que os centros marianos são suas casas no mundo e que são os epicentros de paz que a possibilita estar presente no planeta. Nossa Senhora pede que os filhos de Maria estejam presentes quinzenalmente nos centros marianos, porque é necessário que existam pessoas, almas, fisicamente nos centros marianos, para que essas graças possam descender e serem irradiadas para toda a humanidade, para todos os reinos da natureza. Os centros marianos para um filho de Maria são as fontes onde eles vão buscar a água de vida, para que depois, no seu dia a dia, através da oração pela paz nas nações, permitam que esta água chegue a todos os que têm sede. Por meio das orações de meus filhos pelas nações, eu consigo sustentar os povos e as raças, apesar das difíceis situações que hoje os países enfrentam. Nossa Senhora utilizou do meu dom com a música para me convocar a ser uma filha de Maria. Porque quando o grupo de Campinas foi convidado a se consagrar, eu fiquei relutante em aceitar, porque a responsabilidade que aquilo exigia, né, ser um filho de Maria, é algo que eu nem sabia direito o que era, mas eu sabia que era de uma responsabilidade muito grande.
E eu não queria aceitar simplesmente pelo fato de ser chamada filha de Maria. Eu tinha que honrar esse nome. E no dia da nossa consagração, de todo o grupo, Maria me chamou para cantar uma Ave Maria. E aquilo me tocou demais porque, em primeiro lugar, porque eu não sabia cantar Ave Maria. E eu improvisei uma Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu lembrava uma melodia, não me vinha letra nenhuma, e eu sei. Ave Maria, e foi uma coisa meio mântrica. E aquilo foi fazendo o trabalho dentro de mim, né, para assumir aquele. Sou uma filha de Maria. Mas eu acho que isso se concretizou realmente quando eu fui convidada a participar da oração pela paz nas nações, cantando. Ele nos escuta no silêncio e nos abençoa na oração. Já faz um ano que eu estou nesse trabalho. E eu comecei a me aprofundar no trabalho de oração, que é o que Maria pede para os seus filhos em primeiro lugar, né? Esse trabalho que eu assumi e que foi se ampliando, hoje praticamente eu canto quase todos os dias na oração pela paz das nações. Isso fez com que eu assumisse essa responsabilidade de orar. E orar junto com outros irmãos, né? E servir a um plano maior. O trabalho da oração é um mistério, porque vai te transformando e quando você vê, você está mudando as suas atitudes nas coisas mais pequenas do seu dia a dia. De repente você vê que você mudou, que você está mais tolerante, que você está mais amoroso. Mas não são coisas que você pensa que eu vou fazer esse trabalho em mim. A oração faz isso. Então, é o voto de confiança que a gente dá quando Maria diz, ore. Esse trabalho a gente foi percebendo ao longo do tempo que foi construindo um verdadeiro elo entre os irmãos. Aquilo que Maria tanto e Cristo falava da unidade, a gente foi sentindo na prática o que é viver isso através da oração pela paz nas nações. Todos reunidos num propósito, pondo seu coração, seus dons, seus talentos e de alguma forma todos cuidando um dos outros, mesmo em diferentes nações, e a gente percebe que Maria foi construindo isso, esse exército orante, mas não só um exército orante, cada um em suas casas, mas todos se sentindo como uma só família. E aí a gente vê que esse esforço é sempre muito recompensado, porque a gente vê que muitos irmãos aderem com muita alegria e se renovam nesse trabalho. A gente sabe que um dos compromissos principais de ser um filho de Maria é rezar o mistério do Rosário ao menos uma vez ao dia. E a gente hoje tem várias oportunidades de rezar esses mistérios. Tem uma responsabilidade grande nisso. Mas uma responsabilidade boa, alegre, porque você está ajudando a construir esse plano. Isso deixa, acho que a alma bem gratificada, sabe? Meu coração, Mis manos acarician vuestros rostros. Minhas mãos acariciam seus rostos. Y yo los abrazo fuertemente como a Jesús. E eu os abraço fortemente como abracei a Jesus. Por eso en esta noche, hijos míos, Por isso, nesta noite, filhos meus, en que vuestros corazones hicieron un compromiso ante el Creador, em que seus corações fizeram um compromisso diante do Criador,
que deberán dar testimonio que deverão dar testemunho en el tiempo que llegará. no tempo que chegará. Yo los invito, hijos míos, Eu os convido, filhos meus, a que se aproximen hacia mí, hacia mi corazón, a que se aproximem a mim, ao meu coração, para que yo los pueda bendecir y consagrar para que eu os possa abençoá-los e consagrá-los como parte de mi manto de luz, como parte de meu manto de luz, de amor y de gracia, de amor e de graça, que se expande nuevamente en el mundo. que se expande novamente no mundo. De amor, de perdão, de luz, encontro a ti. Preciso que despertem os apóstolos deste tempo. Preciso que despierten los apóstoles de este tiempo. Preciso que despertem os verdadeiros servidores. Necesito que despierten los verdaderos servidores. Quem responderá a este chamado, filhos meus? ¿Quién responderá a este llamado, hijos míos? Quem levará minha paz ao mundo? ¿Quién llevará mi paz al mundo? Conto com todos os filhos de Maria, os que chegaram e os que chegarão, pois Deus espera que vocês sejam a porta para o novo mundo, porta por meio da qual ingressará toda a humanidade. Trouxemos o impulso da oração para esse encontro dos filhos de Maria. Trajimos el impulso de la oración para este encuentro de los hijos de María. Para renovar o compromisso. Para renovar el compromiso. De vestir esse manto celeste. De vestir ese manto celeste. Com muita dignidade, com muita honra. Com mucha dignidad, con mucha honra. Com muita reverência. Con mucha reverencia. Porque esse manto celeste
porque ese manto celeste representa o manto de Maria. representa al manto de María. E trouxemos também o exemplo desses dois filhos de Maria do vídeo, Y trajimos también el ejemplo de esos dos hijos de María en el video, porque Nossa Senhora nos falou porque Nuestra Señora nos dijo que quando a consagração de filho de Maria é verdadeira, que cuando la consagración de un hijo de María es verdadera, ele escutará pouco a pouco Él escuchará poco a poco em seu interior a santa voz de Nossa Senhora, en su interior la santa voz de Nuestra Señora, que o guiará a viver novos princípios e uma nova conduta, que lo guiará a vivir nuevos principios y una nueva conducta, que nos levará a todos a viver a nova humanidade. que nos llevará a todos a vivir la nueva humanidad. E que essa consagração não seja só uma lembrança, Y que esa consagración no sea solo un recuerdo, que ela seja vivida todos os dias em nossas vidas, que ella sea vivida todos los días de nuestras vidas com muita gratidão. con mucha gratitud. E para terminar o programa de hoje, Y para terminar el programa de hoy, e para complementar o impulso da oração, y para complementar el impulso de la oración, vamos trazer também o princípio da hospitalidade crística, vamos a traer también el principio de la hospitalidad crística, que é a vivência do amor fraterno. que es la vivencia del amor fraterno. Porque não podemos estar só fazendo as orações em nossas casas. Porque no podemos estar solamente haciendo las oraciones en nuestras casas. Porque Maria necessita também de seus filhos bem atuantes. Porque María también necesita de sus hijos bien actuantes. Todas essas imagens, essas cenas que vimos no vídeo, Todas esas imágenes, esas escenas que vimos en el video, esses irmãos que estão sofrendo tanto por estarem longe de Deus, esos hermanos que están sufriendo tanto por estar lejos de Dios, ou estão vivendo situações de guerra, de fome, de doença, o que están viviendo situaciones de guerra, de hambre, de dolencias, eles vão, por exemplo, se aproximar dos centros marianos. ellos pueden, por ejemplo, acercarse a los centros marianos. Então, como resultado das nossas orações, Entonces, como resultado de nuestras oraciones, pode ser atrair almas para os centros marianos, pueden atraerse almas hacia los centros marianos, que são as casas consagradas de Nossa Senhora. que son las casas consagradas de Nuestra Señora. Vamos ler uma instrução Vamos a leer una instrucción que fala sobre a hospitalidade, ela é muito profunda, muito ampla, que habla sobre la hospitalidad. Ella es muy profunda, muy amplia, que muda uma chave dentro de nós. que cambia una llave dentro de nosotros. O princípio de hospitalidade representa nos planos materiais El principio de hospitalidad representa en los planos materiales reflexo do estado universal de consciência, un reflejo del estado universal de conciencia, conhecido como coração de Cristo. conocido como corazón de Cristo. Esse estado vibratório representa Ese estado vibratorio representa poderoso campo magnético un poderoso campo magnético da consciência do Rei do Universo, de la conciencia del Rey del Universo, Cristo Jesus, Cristo Jesús, para onde são atraídas as essências hacia donde son atraídas las esencias que perderam o rumo evolutivo. que perdieron el rumbo evolutivo. No coração cósmico de Cristo, En el corazón cósmico de Cristo, estas essências recebem na luz da lei do amor estas esencias reciben la luz de la ley del amor, os códigos da redenção. los códigos de la redención, A hospitalidade fraterna, la hospitalidad fraterna, sóbria e amorosa nos centros marianos, sobria y amorosa en los centros marianos, deverá ser princípio sempre vivo deberá ser un principio siempre vivo na consciência dos filhos de Maria. en la conciencia de los hijos de María. Jesus, em breves palavras, Jesús, en breves palabras, anunciou as bases do princípio da hospitalidade crística. anunció las bases del principio de la hospitalidad crística.
cada que te bata a porta, cada uno que toque a la puerta, a cada que recebe, a cada uno que recibe, que alimenta e que cura, que alimenta y que cura, é a mim que está recebendo. es a mí que estás recibiendo. E vamos agora pedir à irmã Lucia Y ahora vamos a pedirle a la hermana Lucía que ela leia alguns trechos dos mensageiros divinos, que ella lea algunos trechos de los mensajeros divinos, trazendo o mesmo princípio da hospitalidade. trayendo el mismo principio de la hospitalidad. Nossa Mãe Divina, no dia 25 de abril de 2018, Nuestra Madre Divina, el día 25 de abril del 2018, nos disse assim: nos dijo así: o mais importante, filhos, lo más importante, hijos, será o espírito de hospitalidade e de cordialidade, será el espíritu de hospitalidad y de cordialidad, atributos que farão florescer nas almas atributos que harán florecer en las almas o verdadeiro sentido de pertencimento el verdadero sentido de pertenencia e de participação na obra redentora dos mensageiros divinos. y de participación en la obra redentora de los mensajeros divinos. Eu gostaria também que ela lesse uma passagem da Bíblia de Mateus A mí también me gustaría que ella leyera un pasaje de la Biblia de Mateo para exemplificar que esse ensinamento sempre existiu. para ejemplificar que esa enseñanza siempre existió. É o capítulo 25 de Mateus, do versículo 35 ao 40. Es el capítulo 25 de Mateo, del versículo 35 al 40. Porque tive fome e me deste de comer. Porque tuve hambre y me distes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tuve sed y me diste de beber. Era peregrino e me acolhestes. Era peregrino y me acogiste. Nu e me vestistes. Desnudo y me vestiste. Enfermo e me visitastes. Enfermo y me visitaste. Estava na prisão e viestes a mim. Estaba en la prisión y vinistes a mí. Os justos lhe perguntarão: Los justos le preguntarán: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Señor, ¿cuándo fue que te vimos con hambre y te dimos de comer? Com sede e te demos de beber? Con sed y te dimos de beber. Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? ¿Cuándo fue que te vimos peregrino y te acogimos? Nu e te vestimos? Desnudo y te vestimos. Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo o en la prisión y te fuimos a visitar? Responderá o rei: Responderá el rey: Em verdade eu vos declaro, en verdad yo les declaro, todas as vezes que fizestes isso a desses, todas las veces que hiciste eso a uno de esos, meus irmãos mais pequeninos, a mis hermanos más pequeños, foi a mim mesmo que o fizestes. fue a mí mismo que lo hiciste. E recentemente, Y recientemente, nosso Senhor Cristo nuestro Señor Cristo pediu que todos os centros marianos pidió que todos los centros marianos recebessem ônibus peregrinos todo dia 4 de cada mês. recibieran el ómnibus peregrino todos los días 4 de cada mes. E que os filhos de Maria e zeladores da Eucaristia Y que los hijos de María y los celadores de la Eucaristía organizassem preciosamente organizaran preciosamente o acolhimento dos peregrinos, el acogimiento de los peregrinos, que Ele mesmo, Cristo Jesus, que Él mismo, Cristo Jesús, estaria nas portas dos centros marianos, estaría en las puertas de los centros marianos, recebendo de braços abertos peregrinos, recibiendo de brazos abiertos a los peregrinos, levando-os ao templo de seu coração. llevándolos al templo de su corazón. Então, trazemos esse impulso para os filhos de Maria, Entonces traemos este impulso para los hijos de María, que estejam presentes em todos os centros marianos, que estén presentes en todos los centros marianos, dando vida para cada dándole vida a cada uno, se ofertando a ser essa ponte dos mensageiros divinos para todas as almas, ofreciéndose a ser ese puente para de los mensajeros divinos para todas las almas, doando todo o amor e graça recebida
recebidas durante tantos anos, donando todo el amor y toda la gracia recibida durante tantos años para todos aqueles que nem conhecemos. para todos aquellos que ni siquiera conocemos. Queria também contar alguns casos, Quería también contarles algunos casos, porque isso ajuda muito a trazer o ensinamento para a prática. porque eso ayuda mucho a traer la enseñanza para la práctica. Eu gosto de contar um pouco o que eu vivo, A mí me gusta contar un poco lo que yo vivo, porque fica bem gravado na minha consciência. porque queda bien grabado en mi conciencia. Quando eu cheguei alguns anos atrás em Figueira, Cuando llegué hace unos años atrás en Figueira, com um impulso grande também na minha alma de uma busca, con un gran impulso de mi alma de una búsqueda, uma irmã que eu não conhecia una hermana que yo no conocía me recebeu com um sorriso e com muita alegria por me ver chegar. me recibió con una sonrisa y con mucha alegría al verme llegar. Parecia que ela me conhecia. Parecía que ella me conocía E essa irmã, eu nunca me esqueci dela. y yo nunca me olvidé de ella. E ela semeou um sentimento em meu coração Y ella sembró un sentimiento en mi corazón com a vontade de voltar. con la voluntad de volver. Então, o acolhimento é aquele momento assim crucial da alma Entonces, ese acogimiento es ese momento crucial del alma que está buscando, não sabe muito bem o quê. que está buscando y no sabe muy bien qué, E ele recebe esse sorriso, esse amor cálido, y recibe esa sonrisa, ese amor cálido, e ele vai voltar. y él va a E volver vai ser acolhido pelo coração de Cristo. y será recibido por el corazón de Cristo. Tem alguma história para nos contar, irmã? ¿Tienes alguna historia para contarnos, hermana? Enquanto a Madre ia falando, eu lembrei Mientras la madre iba hablando, yo recordé da última maratona aqui em Aurora, de la última maratón aquí en Aurora, que um jovem veio conversar comigo, que un joven vino a conversar conmigo, que ele tinha muita dificuldade de estar diante de Jesus, de Maria, que él tenía mucha dificultad de estar frente a Jesús, frente a María, mas que ele chegava aqui nos centros marianos. pero que él llegaba aquí a los centros marianos. Ele já conheceu também o Centro Mariano do Espírito Santo. Él también ya conoce el Centro Mariano del Espíritu Santo. E ele se sentia bem, ele se sentia igual. Y él se sentía bien, se sentía igual. Sentia que as pessoas não faziam diferenças ao tratar com ele. Sentían que las personas no hacían ninguna diferencia al tratarlo. E isso dava uma sensação a ele que ele sempre estava em casa. Y eso le daba a él una sensación de que siempre estaba en casa. E era algo que ele não sabia explicar. Y era algo que él no sabía explicar. Porque apesar de tanta dificuldade, tantas resistências, Porque a pesar de tanta dificultad y de tantas resistencias, algo dentro dele sempre fazia ele voltar. algo dentro de él siempre lo hacía volver. Inclusive, ele disse que trouxe uma amiga. Inclusive él dijo que trajo a una amiga. Ele disse que não foi fácil trazer uma amiga no feriado de carnaval. Él dice que no fue fácil traer a una amiga en el feriado de carnaval. Mas ele contou para ela o que ele sentia. Pero él le contó a ella lo que él sentía. E que era misterioso isso. Y que eso era misterioso. Porque era algo que ele não sabia explicar. Porque era algo que él no sabía explicar. Algo que acontecia entre nós. Algo que sucedía entre nosotros. Esse amor que se vive. Ese amor que se vive. Além dos conflitos. Más allá de los conflictos. E que fazia com que ele voltasse cada vez. Y que hacía con que él cada vez volviera. E uma hora ele disse assim. Y en un momento él dice así. Que quando ele estava mal em casa. Que cuando él estaba en casa estaba mal. Quando acontecia alguma coisa ruim. Cuando sucedía alguna cosa mala. Ele fechava os olhos e se imaginava cruzando essa porteira do Centro Mariano. Él cerraba los ojos y se imaginaba pasando la puerta del Centro Mariano. E tudo passava. Y todo se pasaba. E ele me perguntava como amar, como ter fé. Y él me preguntaba cómo amar, cómo tener fe. Eu não falei nada para ele. Yo no le dije nada. Pedi para ele conversar com Jesus. Pedí para él conversar con Jesús. Mas só de ter escutado isso, pero solamente de haber escuchado eso, ele foi que renovou a fé no meu coração. él fue quien renovó la fe en mi corazón. Porque sem saber, ele só se projetava no Centro Mariano, só pensava no Centro Mariano. Porque él sin saber se proyectaba en el Centro Mariano, solo pensaba en el Centro Mariano. E ele sabe muito mais o quão sagrado é esse lugar. Y él sabe mucho más cuán sagrado es este lugar do que muitas vezes nós que vivemos aqui.
más que muchas veces que nosotros que vivimos aquí. E tudo isso foi se construindo dentro dele através dessas pequenas coisas. Y todo eso se fue construyendo dentro de él a través de esas pequeñas cosas. Talvez se ele fosse mal recebido, Tal vez si él hubiese sido mal recibido, já com todas as resistências que ele tinha, ya con todas las resistencias que él tenía, não conseguiria seguir adiante no podría seguir adelante e estaria como tantos outros jovens estão hoje no mundo. y estaría como tantos otros jóvenes están hoy en el mundo. Quer contar uma história para nós, Frei? ¿Quieres contar alguna historia, Fray? Hay muchas historias que Tem, han mu- acontecido, tem muitas histórias que acontecem, pero en todas se manifiesta el mismo principio. mas em todas se manifesta o mesmo princípio. Yo siento que un poco esa experiencia de ser bien acogido y de dar esos frutos, Eu sinto que é um pouco essa experiência de ser bem acolhido, de dar esses frutos, de ser bien recibido con amor, con cariño, con paciencia, de ser bem recebido com amor, com carinho, com paciência, genera algo que vos después podés dar eso también. gera algo que depois a gente também pode dar isso. Y eso es lo que yo veo mucho en los grupos que tenemos de acogedores, É isso que eu vejo muito nos grupos que temos de acolhedores, que todos los que pasan por esa experiencia que todos aqueles que passam por essa experiência son los que después están en el equipo para formar y acoger otras almas. são aqueles depois que estão na equipe para formar e acolher outras almas. Entonces es fundamental y bueno, hay muchos hermanos que están ahora siendo acogidos en esta tarea de oración. Então é fundamental e existem muitos irmãos que estão sendo acolhidos nessa tarefa de oração. E a hospitalidade é uma rede, às vezes começa com alguém num grupo de oração na cidade, Y la hospitalidad es una red. A veces se empieza con alguien que está en un grupo de oración de una ciudad e vai ser continuado no Centro Mariano, y después continúa en el centro mariano e esse peregrino vai se tornar filho de Maria, y ese peregrino se torna un hijo de María com esse sentimento de pertencer à obra. con ese sentimiento de pertenecer a la obra. E, por exemplo, nós temos um filho de Maria que começou como peregrino, Y por ejemplo, nosotros tenemos un hijo de María que comenzó como peregrino, que começou a ajudar num serviço de entregar sopa a moradores de rua em São Paulo, que comenzó a ayudar entregando sopa a los que viven en la calle en San Pablo, através de outro filho de Maria. a través de otro hijo de María. Esse hijo de Maria foi levando esse peregrino para o Centro Mariano de Figueira. Ese hijo de María fue llevando a ese peregrino al centro mariano de Figueira. Depois o peregrino seguiu indo sozinho Después el peregrino continuó yendo solo e ele ajudou a manifestar pedido de São José, y él ayudó a manifestar un pedido de San José. porque ele ofertou seus conhecimentos de engenharia para construir a casa do peregrino. Porque él ofreció sus conocimientos de ingeniería para construir la casa del peregrino. Então você vê como a instrução é vivida na prática. Y allí se ve cómo la instrucción se vive en la práctica. Temos tantos casos. Há pouco tempo recebemos casal da Angola no Centro Mariano de Figueira, Tenemos tantos casos. Hace poco tiempo recibimos un matrimonio de Angola en el Centro Mariano de Figueira que conheceu a obra através da internet, que conoció la obra a través de internet, começou a participar da oração pela paz pela África e pela Ásia, comenzó a participar de la oración por África y por Asia. conheceu a Domingas, que é uma grande filha de Maria que mora em Angola. Conoció a Domingas, que es una gran hija de María que vive en Angola. E esse casal foi visitar a Figueira e passou lá pelo menos 2 semanas. Y ese matrimonio fue a visitar el Centro Mariano de Figueira y pasó allá por lo menos 2 semanas. E que foi especialmente acolhido. Y fueron especialmente acogidos. Você vê como que o acolhimento, a hospitalidade foi lá do país dele e chegou na ponta final do Centro Mariano. Allí se ve cómo el acogimiento fue de allá del país de él y llegó en su punta final al Centro Mariano. E como essas duas almas sentiram o impulso de viajar tantas horas para conhecer o Centro Mariano. Y como esas almas sintieron el impulso de viajar tantas horas para conocer al Centro Mariano. Então, nossa responsabilidade é muito grande como filhos de Maria. Entonces nuestra responsabilidad como hijos de María es muy grande. Todos aqueles que já são consagrados e outros que aspiram a se consagrar.
todos aquellos que ya son consagrados y aquellos otros que aspiran a consagrarse. Então, no dia de hoje, vamos renovar esse compromisso com nossa Mãe Divina. Entonces renovaremos el día de hoy ese compromiso con nuestra Madre Divina. Hoje vamos ter uma aparição extraordinária de Maria Hoy tendremos una aparición extraordinaria de María para receber as suas bênçãos para recibir sus bendiciones e como ela nos transmite o quanto é importante para ela y como ella nos dice cuán importante es para ella esse encontro com todos os filhos. ese encuentro con todos los hijos. Então vamos terminar o programa de hoje Entonces terminaremos el programa de hoy cantando novamente com o coral dos Filhos de Maria, cantando nuevamente con el coral de los hijos de María, deixando crescer a flor do amor em nosso coração. dejando crecer la flor del amor en nuestro corazón. E enquanto cantamos, Y mientras cantamos, vamos irradiar todo o nosso amor e toda a nossa gratidão vamos a irradiar todo nuestro amor y toda nuestra gratitud para essa mãe que nos cuida, que nos cura e que nos ampara. para esa madre que nos cuida, que nos cura y que nos ampara. E falando de flor do amor, Y hablando de flor del amor, inventamos um bloco que não existia, inventamos un bloque que no existía a pedido dos filhos de Maria. a pedido de los hijos de María. Madre, sabemos que não é fácil ter 3.300 filhas, Madre, sabemos que no es fácil tener 3.300 hijos que são filhos de Maria, mas também da Madre Ana Catalina. que son hijos de María y también de la Madre Ana Catalina. Então eles nos pediram Entonces ellos nos pidieron para trazer algumas flores em homenagem à Madre. para traer algunas flores en Antes de homenaje a la cantar. Madre antes de cantar. Ah. Gracias. Nossa, quanto amor! De verdade que dá muito trabalho cuidar de 3.000 filhos. De verdad que da mucho trabajo cuidar de 3.000 hijos, Mas eu agradeço todos os dias. pero yo lo agradezco todos Por- los días. É só o começo e em cada filho de Maria existe um dom de Maria. Y en cada hijo de María existe un don de E eu María. aprendo com todos eles, isso é muito lindo. Yo aprendo con todos ellos, es muy lindo. Gratidão a todos. Gracias a todos.